O que é a Cabala Escura? Quando falamos em Cabala Escura, é um termo usado para definir o grupo que controla toda a humanidade e seus recursos. Alguns chamam de Illuminates, outros de Máfia Casariana. Na verdade, a Máfia Casariana é o grupo atuante hoje dentro do planeta Terra. São os descendentes legítimos dos Arcontes, dos Reptilianos, dos Draconianos e toda essa hierarquia das sombras. A Máfia Casariana iniciou um projeto de domínio total da humanidade por volta do ano 400. A partir daí, foram aos poucos tomando conta de tudo. Todas as guerras e todas as religiões passaram por dentro dela. A ciência se desenvolveu dentro dos preceitos e dos interesses dela. Os governos mais importantes nunca assumiram caso não estivessem mancomunados com a máfia. Temos muitos exemplos, um tanto recentes disso, como o assassinato do presidente americano John F. Kennedy. Aqui mesmo no Brasil, temos o Tancredo Neves. Caso ele tivesse assumido, o Brasil certamente estaria em outro patamar hoje. Mas era preciso impedir, de acordo com a máfia. Por isso, ele morreu por causa de uma diverticulite, como se não houvesse recursos médicos para um caso tão banal. Mas quem vai discutir o veredito da ciência médica? Depois, mais tarde, houve o tal sumiço do Ulisses Guimarães. Nunca mais encontraram vestígios do tal acidente. Hoje, todos os países estão contaminados por este mal, mas, segundo informações que nos são passados pelos guias espirituais, o fim está próximo. A verdadeira ciência maligna que as abastecia já foi varrida do astral. Por isso, vemos que alguns países já estão se libertando desta praga. No Brasil não é diferente, pelo contrário. Por ser um país muito importante, foi contaminado também. Porém, a fase mais crítica iniciou na década de 80. Cada vez mais se afunilou e culminou com a atual situação. Há informações concretas do alto que mais de 90% de todos os componentes dos poderes constituídos aqui no Brasil estão ocupados por representantes desta máfia. Isto explica a não eleição das ditas pessoas do bem. O mecanismo é um ferrolho controlado por ela. Porém, tudo tem o seu tempo e propósito. É chegado o momento da varredura planetária e o mal será expurgado definitivamente da Terra. Então, aqueles que estão no comando sob orientação das trevas entram agora em desespero. Sabem que o tempo está escasso. Usam então de todas as artimanhas possíveis para manter as suas posições. Isso é um fato concreto. Basta olhar atentamente para os fatos. Mas é preciso estar desperto, pois a máfia comanda a mídia. É a mídia que forma as falsas opiniões e se encarrega de divulgar as mentiras. É ela que contribui com o controle da mente e da criação de uma inteligência artificial. A mídia robotizou uma grande parcela da humanidade. Eles criam a violência e a dor em todo o mundo, e nós pagamos o preço. Se o movimento de resistência da luz intervém em qualquer nível, eles retaliam e nós pagamos. Quando a rede e a superfície estiverem limpas, a intervenção poderá ocorrer de forma harmoniosa. Os grupos negativos são a facção jesuíta, encontrada principalmente no Vaticano. O seu trabalho é o controle da mente, o controle das pessoas. Eles usam a doutrinação religiosa do pecado e do inferno e estão por trás de muitas operações para controlar as populações. Eles têm controlado a educação. Esta facção foi muito poderosa até o início do século XIX, quando a facção Rothschild assumiu o controle. Cerca de 10% dos jesuítas pertencem a esta facção. Entre eles, alguns cardeais, Papa Preto, Adolfo Nicolas, ex-Papa Branco, Joseph Ratzinger e famílias da nobreza negra da Itália. Este grupo foi criado no ano 325 no Conselho de Nicea, onde Constantino criou o culto cristão para destruir os mistérios gnósticos, incluindo o cristianismo gnóstico. Continuou a prosperar como Inquisição Sagrada e ainda está infiltrado fortemente em muitas organizações católicas. Sua principal esfera de influência é a América do Sul e a África. A sua principal motivação é o controle espiritual e a opressão da humanidade. Agora, o seu principal motivo é simplesmente manter-se vivo. Após o evento, haverá uma grande purificação de todas as religiões convencionais, pois serão alinhadas com a verdade. A facção Rothschild. Eles administram o dinheiro para os jesuítas.
Esta facção da Cabala foi totalmente infiltrada na medicina moderna. Um exemplo é a vacinação. Fomos geneticamente alterados por meio de vacinas. O plano por trás da ideia Rothschild da medicina é manter-nos a todos como escravos de trabalho. A cura para tudo e muitas das doenças existentes foram desenvolvidas em laboratório, SIDA, autismo, etc. A cura para as doenças será uma realidade após o evento. Eles controlam a Europa, altas finanças através da Reserva Federal e da maioria dos principais meios de comunicação. O seu líder é o Jacob Rothschild, e com suas conexões comerciais com Henry Kissinger, eles influenciam a facção Rockefeller. Através de David Rothschild e seu casamento com Olympia Aldobrandini, influenciam a facção jesuíta. A nobreza negra da Europa, exceto a Itália, pertence a essa facção. São na sua maioria os senhores negros rigelianos de origem, e na Atlântida foram responsáveis pelo dilúvio. A sua principal motivação era governar o mundo, mas agora a sua motivação é manter pelo menos algum dinheiro, tentar manter o controle sobre a mídia o maior tempo possível e não serem presos. A facção Rockefeller. Eles controlam os Estados Unidos da América, o comércio de petróleo, produtos farmacêuticos, produção de alimentos e parte dos militares. Eles contrabandearam nazistas para os Estados Unidos e assim eles também são chamados de Illuminati. O seu verdadeiro líder é David Rockefeller, que vive no seu pequeno apartamento em Nova York com quase 100 anos, juntamente com Volksführer George Bush Sr. e o conselheiro estratégico Heinz Kissinger ao seu lado. Eles são, na sua maioria, draconianos que costumavam ter muitos escravos reptilianos no seu Império Galáctico e queriam repetir o mesmo na Terra. Então, a sua principal motivação foi criar uma sociedade de escravos da ditadura mundial. Agora, a sua principal motivação é escapar e não ser preso. São também cerca de 2.000 pessoas envolvidas em medicina, ciência, pesquisas nazistas e tecnologia. E isso me lembra de 1 milhão de coisas, como a verdadeira razão por trás da vacinação, fluoretação das águas. Os arcontes. O seu campo de energia não é humano, eles não são reptilianos. Os poucos em corpos físicos encontram-se entre as famílias da nobreza negra na Itália, alguns entre os políticos, alguns no Vaticano. Os reptilianos. Os reptilianos são subordinados do arcontes, colocam pressão sobre os pontos fracos das pessoas, trabalhando para incentivar a beber mais, temer mais, etc. Todos nós devemos nos proteger com luz branca e pedir apoio com limpeza dessas energias. Os reptilianos podem ser encontrados tanto no físico como no plano astral. Blobs. Estes são como amebas, como cavalos marinhos, como entidades que flutuam no espaço astral. Eles fazem o que lhes é dito para fazer. Eles se conectam aos campos e emoções humanas e as controlam. O seu trabalho é criar conflito entre as pessoas, especialmente os sentimentos calorosos entre casais em suas brigas, por exemplo. Temos o poder dentro de nós mesmos para rejeitar essas emoções pela nossa vontade. A Frota Escura. A Frota Escura é originária da civilização separatista nazi e coopera com os draconianos. E claro, como os draconianos estão sob o comando do Grupo Quimera, dessa forma, a Frota Escura está sob o comando do Grupo Quimera. A maioria dos criminosos pesados não estão em Bruxelas. Temos 3 centros tradicionais, no Vaticano, Cidade de Londres e Washington, D.C. Estes são os principais centros da Cabala na superfície. Todo o resto são os centros menores, que não são tão importantes. A nobreza negra, os arcontes, que controlam os jesuítas, e os cavaleiros de Malta estão controlando os Rothschilds e então se ramificam para, na verdade, a rede casariana israelita que está em Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Catar, Arábia Saudita. Existem várias facções que mudam de alianças, e o Grupo Quimera e os Arcontes estão no topo dos bastidores, que controlam tudo. Os chamados pré-adamitas, esses humanos gigantes com crânios alongados que são antepassados reais da linhagem das 13 famílias, muitas pessoas falaram sobre isto de maneiras diferentes, e este é o nome do grupo que realmente formou os Illuminati. É um núcleo do grupo que veio da galáxia de Andrômeda.
são as chamadas famílias arcontes ou nobreza negra, a mesma fonte, os mesmos grupos. A Cabala tinha planos muito avançados para fingir uma invasão alienígena para nos encher de pânico. Esses planos foram todos limpos pela resistência. O Grupo Quimera. Grupo Quimera são o topo dos seres negativos. Este grupo inclui os líderes das forças obscuras da galáxia de Andrômeda. Eles vieram para a Terra em corpos físicos humanoides há 25 mil anos atrás e colocaram o planeta de quarentena. Construíram uma barreira eletromagnética escalar em torno da Terra, que é o véu, impedindo o contato extraterrestre positivo e isolando assim a humanidade. De seguida, construíram uma vasta rede de cidades subterrâneas, usando draconianos como manipuladores de escravos, reptilianos como escravos e controlando a população humana na superfície do planeta a partir de lá. Os seus principais redutos naquela época eram sob a África, China e Tibete. Não tinham contato direto com a civilização da superfície até o início do século XX, período que marcou interessantes desenvolvimentos no ocultismo. Primeiramente, em 1917, as Forças da Luz formaram a Sociedade Thule, na Alemanha, que rapidamente sofreu infiltração de agentes Rothschild controlados por um arconte chamado Adolf Schicklgruber, Hitler, e que se tornou um instrumento das trevas na Sociedade Vril, que estava a desenvolver o programa espacial alemão secreto. Quando o Grupo Quimera percebeu isto, compreendeu que a população humana da superfície havia atingido desenvolvimento tecnológico suficiente para alcançar as estrelas e furar o véu. Para suprimir isso, fizeram o seu primeiro contato com a população da superfície por meio de Karl Haushofer, nas suas viagens ao Tibete. Depois do contato ser estabelecido, Haushofer, controlado pelo Quimera, foi a principal força oculta por detrás da Alemanha nazi. Após a derrota nazi na Segunda Guerra Mundial, foram importados para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, onde formaram a espinha dorsal do complexo industrial militar, continuando a desenvolver o seu programa espacial secreto e iniciaram a construção de bases militares subterrâneas profundas, financiadas com o ouro Yamashita. O Grupo Quimera estava nos bastidores, observando atentamente os movimentos do complexo industrial militar dos Estados Unidos, certificando-se de que o estado de quarentena do planeta fosse mantido e conservado intacto. O crescente arsenal nuclear dos militares negativos foi uma grande preocupação para as forças da Confederação Galáctica, que fizeram uma experiência para minimizar o rendimento da bomba termonuclear no teste nuclear de Castelo Kun, em 1954. Após a Confederação Galáctica ter reduzido com sucesso o rendimento da bomba em quase 90%, o complexo industrial militar ficou com receio e uniu as suas forças contra a ameaça dos brancos altos, entre aspas. Era exatamente o que o Grupo Quimera queria, porque agora tinham militares negativos unidos no mundo inteiro, trabalhando para o objetivo comum de manter a quarentena. Protocolos de sigilo muito rígidos foram estabelecidos, em que as fugas de informação sobre eventos profundos, entre aspas, e que pudessem perturbar o status de quarentena não eram tolerados. Esta é a razão pela qual não conseguem encontrar nenhuma prova real da existência de civilizações extraterrestres em qualquer lugar, sendo que a maior parte das evidências, entre aspas, é fabricada pela CIA para confundir ainda mais a questão. Esta é também a razão pela qual não pode encontrar informações mais completas na internet, e sim apenas a reciclagem infinita de fatos conhecidos no seu lugar. Deve ter notado que quase toda informação sobre OVNIs e bases militares subterrâneas profundas já datam e há décadas atrás. Uma única menção ao Grupo Quimera pode ser encontrada na entrevista de James Casbolt. Ele é uma das poucas pessoas com acesso a informações profundas que vieram a público. Embora nem tudo seja correto, vale a pena ler. Está na descrição do vídeo. O Grupo Quimera venera o Sol Negro, que é, na sua simbologia, o Sol Central Galáctico. O seu líder ainda está na posse de uma única peça da Pedra Negra, que é um nódulo condensado de quark top antipop, foi trazido para a Terra da estrela de Rigel em 1996.
A Pedra Negra é o centro da anomalia cósmica primordial das trevas e é muito mais perigosa que a bomba Strangelet, uma vez que os Quark Stoplets são muito mais pesados do que as Quark Strangelets. Os líderes do grupo Quimera são os Guardiões da Zona Eletromagnética Nula. O grupo de Quimera tinha a sua própria rede de bases subterrâneas, que foram recentemente desmanteladas pelo movimento de resistência. Estas bases foram conectadas com um sistema de comboios de alta velocidade. Para esclarecer a situação, até recentemente havia 3 sistemas de comboios subterrâneos. Uma conexão com as bases militares subterrâneas profundas dos militares negativos, aquela que liga as bases Quimera, e a outra que liga as bases da Resistência. O sistema de comboios da Resistência foi o que eu vi em 1977. A existência do sistema de comboios subterrâneos dos militares negativos vazou para a população da superfície por meio desta documentação RAND. Link na descrição do vídeo. Agora, apenas o sistema de comboios subterrâneos da Resistência está totalmente operacional. O grupo Quimera está mais contido nas seções subterrâneas superiores das bases militares de superfície, mais ou menos que 30 metros da superfície. Os seus principais redutos atuais, através dos quais controlam a superfície do planeta, são Borgo Santo Espírito, em Roma, na Itália, base de Aviano Nato, na Itália, um determinado local secreto, Europa Central, outro local secreto, Europa Central, base de Ramstein NATO, na Alemanha, base de Fairford Huff, Reino Unido, Montauk, Nova York, Wright-Patterson AFB, Ohio, Sandia, Los Alamos, no Novo México, White Sands, Área 6413, em Utah, Nelais AFB, a Área 51, em Nevada, Edwards AFB, na Califórnia. Cada um desses locais tem a sua própria bomba Toplet instalada. Mais informações sobre as bombas Toplet na descrição do vídeo. Essas bombas Toplet são muito perigosas e é a principal razão pela qual os militares positivos ainda não deram início ao evento. A localização perto de Montauk, ponto de entrada e saída, é Cold Spring Harbor, um laboratório de genética, onde o Quimera produz clones de membros de topo da Cabala, de acordo com algumas fontes não confirmadas. As forças da Confederação Galáctica estão a monitorizar constantemente essas instalações e acabarão com um programa de clonagem quando a situação for propícia para tal. O grupo Quimera sequestrou o sistema financeiro global das mãos dos bancos centrais na última década, através do software Promise e através dos programas de transações de alta velocidade. A Resistência e a organização, a sua antecessora, estavam cientes desses programas já há algum tempo e foram capazes de desviar cerca de 70 trilhões de dólares das concentrações de fundos da Cabala. Esse dinheiro será devolvido à humanidade após a redefinição financeira por via das contas colaterais. O grupo Quimera não deve ser confundido com a civilização separatista. A civilização separatista, originada no programa espacial ocultista nazi, que evoluiu para o complexo industrial militar com muitos projetos ocultos e profundos, enquanto o Quimera é a força motriz por trás da civilização separatista, manipulando-a para ajudar a manter o status de quarentena do planeta Terra. A linha de demarcação entre o grupo Quimera e a civilização separatista é chamada de limite de fase, da qual nada mais pode ser dita publicamente, sendo que o evento, avanço por compressão, também pode ser chamado de transição de fase. As Forças da Luz desenvolveram um protocolo para a derrota do grupo Quimera, que está em curso. Perguntas e respostas. Como é que os seres não físicos negativos começam as suas instruções e como funcionam? O grupo Quimera Mestre, um pequeno grupo e mestre do grupo de Arconte, são os únicos que coordenam os planos, e eles dão entrada para esses planos no seu computador principal, que oferece soluções possíveis. Portanto, é uma interação entre seres reais e da rede de computadores de inteligência artificial, que é o chamado de O Véu. Mas esta rede de computadores e essa inteligência artificial são sempre submetidas às realidades e decisões das entidades supremas Arcontes e Quimera.
Elas são os que tomam as decisões, e a execução efetiva das decisões é feita através de sofisticados programas de computadores, que criam modelos de comportamento das massas, das tendências, do curso mais adequado, às ações desses seres. Grupo Quimera. Estes são seres em corpos humanos, correto? Sim, está correto. Então eles comem e dormem como nós, correto? Sim. Como os seres do Quimera são parecidos? Parecem alguns desses seres feios num determinado vídeo na internet? Basicamente, eles se parecem com seres humanos porque encarnaram em corpos humanos, e não se parecem com monstros, parecem seres humanos comuns. O grupo Quimera ainda dispõe de alguma frota importante? Ficam utilizando portais? Ou controlam rigorosamente a frota escura e a frota draconiana? Cobra. Tudo bem, eles estão no topo, eles têm algum equipamento de elite e eles têm algumas câmaras de teletransporte. Eles não têm muito, eles tendem a estar por trás das cenas, não diretamente envolvidos, tanto quanto possível, porque cada vez que eles fazem uma ação, estão se expondo. Eles preferem expor os seus senhores draconianos e deixá-los fazer o conflito sujo. Cobra afirmou que o Quimera são realmente seres insectoides, aracnídeos, encarnados em corpos humanoides, e estão ainda mais cheios de anomalia do que os dracoides. Os seres Draco e reptilianos encarnaram em corpos humanoides. Cobra afirma em outubro de 2017 que o número de elementos do Quimera é apenas de mais ou menos 80, mas são obviamente os mais difíceis, estão permanecendo para o fim. Agora temos um grupo muito difícil, muito pequeno, que está tecnologicamente no topo, mas que será removido.